O primeiro ritmo que nós vamos comentar vai ser o ritmo sinusal normal, o ritmo sinusal. O ritmo sinusal seria o ritmo mais fisiológico, né, onde o impulso elétrico é gerado no nó sinusal, ele passa pelos átrios, passa pelo nótrio ventricular e pelos ventrículos, por todo o sistema de condução, sem nenhuma interferência, sem nenhuma intercorrência, né? É um ritmo regular, portanto a gente tem uma mínima variação entre RR, né? Entre um ciclo cardíaco e outro a variação é mínima, sendo que essa variação geralmente é menor do que 10%. Então, se eu calculo a distância entre uma RR e outra RR, nós vamos ter então uma variação aí menor do que 10%, caracterizando um ritmo sinusal normal. A frequência cardíaca é normal, nem taquicardia, nem bradicardia, isso é muito importante quando a gente está avaliando o ritmo, né, como a gente já comentou. Então, no ritmo normal, eu não espero nenhuma frequência aumentada, nem diminuída. Tá? Então, nos cães, essa frequência vai ficar entre 70 e 160, e nos gatos, de 120 a 240, caracterizando aí um ritmo sinusal. Tá? Ondas P's, normalmente positivas, tá? E uniformes, sem nenhuma alteração evidente na morfologia dessas ondas. O complexo QRS geralmente também não tem nenhuma alteração morfológica, é um complexo característico, sem nenhuma alteração, nenhuma aparência bizarra. Em relação ao intervalo PR, eles também são constantes, sem variação nesse intervalo PR, tá? São constantes. Aqui nós temos um traçado eletrocardiográfico onde a gente pode avaliar um ritmo regular, né? Se a gente for contar os espaços entre uma onda R e outra onda R, a gente vai ver que existe uma variação muito pequena, né? É quase que constante. Então, entre essa onda R e essa onda R, a gente consegue contar 25 quadradinhos. Entre essa R e essa R, 24 quadradinhos. E essa outra, 25 quadradinhos. Então, a gente pode ter uma variação até menor do que 10%, é normal nesse ritmo. Tá? Se eu tenho uma variação igual ou superior a 10%, eu vou considerar que esse paciente não tem mais um ritmo sinusal normal e nós vamos classificar em outro ritmo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, como que eu sei que é 10%? Eu contei 25 quadradinhos. Então, 10% disso seria 2,5. Eu posso ter até 2,5 quadradinhos a menos. Né? Então, eu posso ter aqui até 22,5 quadradinhos. Tá? Então, aqui está dentro desse intervalo, consideramos um ritmo sinusal normal. Se a gente contar a frequência cardíaca, a gente vai ver que ela está normal, né? 300, considerando, né, uma das formas de avaliação da frequência cardíaca. Então, eu contei os quadradinhos aqui, entre essas R's, e dividi 3.000 por 25. Nós achamos uma frequência cardíaca de 120, que é normal para a espécie canina, dependendo do tamanho do paciente, do porte do paciente. Né? Então, se a frequência cardíaca está normal, RR constante, com uma variação menor do que 10%, ritmo sinusal normal. Tá? Observem que as ondas P elas têm uma morfologia muito parecida entre elas, não tem uma grande variação, e a mesma coisa com o complexo QRS. Outro ponto importante é esse PR constante. Né? Se a gente for avaliar o intervalo PR, mensurar esse intervalo PR, ele é constante. Por que é importante avaliar a morfologia da onda P, morfologia do QRS, está presente ou ausente, e o intervalo PR? Porque nós temos algumas arritmias que vão alterar esses parâmetros. Né? Então, aqui, para esse paciente ser considerado sinusal normal, nós vamos ter um RR constante, com mínima variação, menor do que 10%, ondas P e complexo QRS normais, intervalo PR normal e uma frequência cardíaca também dentro do valor de referência. O próximo ritmo que nós vamos comentar, também um ritmo sinusal, né, como é o tema dessa aula, um ritmo normal, fisiológico, seria a taquicardia sinusal. A taquicardia sinusal, como nós já comentamos, é um ritmo sinusal, então ele também tende a ser regular. Né? Se a gente pegar RR, é constante. Se a gente pegar essa variação entre RR, é mínima. Mas a frequência cardíaca está aumentada. Então, o que diferencia um ritmo sinusal normal de uma taquicardia sinusal seria aí uma frequência cardíaca aumentada. Em cães, maior do que 160,
em gatos maior do que 240, tá? Lembrando que para cães isso pode mudar de acordo com a idade do paciente, né? Filhotes têm uma frequência cardíaca mais elevada e em relação ao porte também, tá? Mas aí um valor de referência médio para a gente poder considerar. Ondas P's positivas e uniformes, complexo QRS morfologicamente normais também, sem nenhuma alteração, e o PR também constante. O que muda basicamente é a frequência cardíaca, tá? Então aqui nós temos uma taquicardia sinusal nesse traçado eletrocardiográfico. De observar uma avaliação qualitativa desse traçado eletrocardiográfico, a gente vê que o ritmo ele está um ritmo padrão, né? Um ritmo sem grandes irregularidades. Uma distância entre RR, considerando aquela mínima alteração, né? 16, 15, sem muita alteração entre esse intervalo RR. Se a gente for avaliar a frequência cardíaca nesse traçado, eu tenho aí então, contei aqui 15, 3.000 dividido por 15, 200 batimentos por minuto. Para o cão que é até 160, 170, dependendo da referência, essa frequência cardíaca está aumentada. Então é um ritmo sinusal, mas é um ritmo sinusal com uma frequência elevada, por isso que é taquicardia sinusal, tá bom? Quais são as condições associadas à taquicardia sinusal? Hipertireoidismo, a gente sabe que no hipertireoidismo a gente pode ter um aumento da frequência cardíaca, né? Exercício, estresse, fármacos, choque, anemia, qualquer condição que eleve a frequência cardíaca do paciente, que tenha relação em aumentar o metabolismo, podem levar a uma taquicardia sinusal. Bradicardia sinusal, da mesma forma, é um ritmo sinusal, então é regular, RR constante, com uma variação mínima menor do que 10%. No entanto, a frequência cardíaca está diminuída. Para cão, uma frequência menor do que 70, dependendo da raça, a gente já vai considerar uma frequência cardíaca baixa. Para o gato, menor do que 120 já é também uma bradicardia. Se eu tenho o ritmo regular, variação mínima entre RR e uma frequência baixa, eu vou considerar que esse paciente tem uma bradicardia sinusal. Tá? As ondas P e os complexos QRS não estão alterados e os intervalos PR também são constantes, sem variação no intervalo PR. Aqui a gente tem um traçado representando então uma bradicardia sinusal e aqui a gente pode observar então que o ritmo é regular, né? A gente consegue observar que o intervalo entre uma R e outra R é quase que constante, com uma variação mínima. Nós podemos contar aqui entre essa R e a outra 50 quadradinhos e entre essa R e essa outra R 46 quadradinhos. 10% de 50 seria então 5, né? 50 menos 5 daria 45. Então está dentro desse valor, está menor do que 10%. Então eu sei que esse ritmo é sinusal. Tá? Um ritmo sinusal, eu consigo observar que as ondas P, os complexos QRS são normais, de morfologia normal. O PR constante, se a gente for contar, né? Se a gente for mensurar, é constante. No entanto, essa frequência cardíaca está baixa. Se a gente for fazer aqui, 3.000 dividido por 50, nós temos uma frequência de 60 batimentos por minuto. Nós comentamos que nos cães, uma frequência de 70, dependendo do tamanho, já pode ser considerada como bradicardia, né? Dependendo do tamanho do cão, do porte do cão. Então esse paciente tem uma bradicardia, tá? A bradicardia sinusal. Essa redução da frequência cardíaca é sinusal, tá? O ritmo ainda é controlado pelo nó sinusal. É fisiológico. Quais são as condições associadas? Hipotireoidismo. Ao contrário do hipertireoidismo, o hipotireoidismo pode causar uma redução da frequência cardíaca. Aumento do tônus vagal pode também levar à redução da frequência cardíaca, já que é o nervo vago que tem essa função de frear a frequência cardíaca enquanto o simpático acelera. Fármacos e toxemia. Tudo isso aqui pode estar associado a uma bradicardia sinusal. Então nós comentamos um pouco sobre o ritmo sinusal normal, sobre a taquicardia sinusal e sobre a bradicardia sinusal. O próximo ritmo que nós vamos comentar agora é a arritmia sinusal. Então agora nós estamos falando de uma arritmia,
Então aqui não é mais rítmico o coração, a gente não tem uma relação entre RR tão regular quanto anteriormente. No entanto, ela também é considerada fisiológica, uma arritmia fisiológica, tá? A arritmia sinusal é um ritmo irregular, essa RR então não é mais menor do que 10% a variação, a gente tem uma variação maior do que 10%, tá? Em relação às ondas P, elas são positivas e são uniformes, da mesma forma como os complexos QRS apresentam morfologia normal e o intervalo PR também é constante. Como nós comentamos, é o tema da aula de hoje, a arritmia sinusal é uma arritmia que é fisiológica, então ela ocorre fisiologicamente no paciente, né? E ela tem uma relação direta com o ciclo respiratório. Então, o que o clínico observa muitas vezes? É possível a gente diferenciar muitas vezes na clínica, na avaliação clínica, na auscultação. Na hora que o paciente inspira, a frequência cardíaca acaba acelerando. Na hora que ele expira, a frequência cardíaca acaba diminuindo. E por que isso acontece? Durante a expiração, vai ocorrer então a compressão de nervo vago, que vai levar a uma redução da frequência cardíaca. Como a gente sabe, o nervo vago ele é responsável pela função de frear essa frequência, enquanto o simpático acelera. Então, quando ele é comprimido, ele acaba reduzindo essa frequência cardíaca, resultando na arritmia sinusal. Tá? Então, é fisiológico nos cães. Tá? Nos gatos, esse ritmo não é fisiológico e ele geralmente está relacionado com alterações respiratórias. Então, o gato, quando a gente observa uma arritmia sinusal, a gente encaminha esse paciente para uma avaliação mais precisa para avaliar qual a relação dessa arritmia com alguma possível patologia que esse paciente possa estar enfrentando. Tá? Um outro ponto interessante é que é bastante comum nos braquicefálicos também, tá? Porque esses pacientes a gente observa um aumento do tônus vagal. Então, são duas condições onde é importante a gente ressaltar a presença da arritmia sinusal. Tá? O exame eletrocardiográfico ele é muito utilizado, inclusive, para confirmar se a auscultação, se aquele ritmo alterado da auscultação é uma arritmia sinusal ou se tem relação com uma arritmia patológica. Então, ressaltando que nos pacientes felinos, essa condição é patológica. Tá? Provavelmente tem alguma alteração que a gente precisa pesquisar. E aqui nesse traçado a gente pode observar um paciente com uma arritmia sinusal. Então, o que a gente observa nesse traçado? A gente tem um ritmo que é irregular, então a gente pode observar que essa distância, essa variação RR, ela é maior do que 10%, né? 10% ou superior. Se a gente considerar 29, que é o maior RR que a gente encontrou aqui, 10% seria aí 3, em torno de 3, né? Então, até 26 quadradinhos seria considerado normal, seria considerado um ritmo sinusal. Mas essa variação é maior do que 10%. Então, a gente consegue observar que tem alguns com 22, alguns com 24 quadradinhos. Então, a gente pode considerar que esse paciente tem uma arritmia sinusal, tá bom? Nesses casos, é muito importante lembrar, pessoal, que a determinação da frequência cardíaca ela precisa ser realizada pelo método onde a gente define os 3 segundos. Né? A gente conta 3 segundos para poder chegar na frequência cardíaca por minuto. Se nesse paciente eu levar em consideração os quadradinhos entre RR, tem uma variação muito grande. Então, nesse paciente, sempre muito importante lembrar que a frequência cardíaca tem que ser determinada pelo método correto. Tá bom? Quais condições são associadas à arritmia sinusal? Doenças respiratórias, como nós comentamos, né, principalmente as respiratórias crônicas, compressão do vago por neoplasias, ou como nós comentamos, mesmo fisiológico durante o ciclo respiratório, ou utilização de digitálicos, também pode ter relação com a arritmia sinusal. Ei, médico veterinário! Esse é apenas um conteúdo de alguma das aulas que você encontra dentro do aplicativo VET Profissional. Baixe agora e se surpreenda com muito mais.